Olá, senhores, bom dia. Meu nome é Adriano Sugino Pécora. Eu sou, para quem não me conhece aí, tá? Eu sou engenheiro eletricista com ênfase em telecom, colaborador aí da Underbid de Radiocomunicação, que é do grupo CDC, desde junho de 2011. Então aí esse ano aí já completou 8 anos aí de casa, tá? Nesse webinar nós vamos focar aí nas configurações do Smart PTT, né, com a versão Enterprise, em sistema ponto a ponto ou single site, via estação de controle conectada fisicamente ao servidor. Tá? Ponto a ponto ou single site, qual que é a diferença disso? Tá? Um ponto a ponto é um canal simplex, tá? Ponto a ponto, então um rádio portátil móvel, um rádio de usuário, se comunicando com o Smart PTT através da estação de controle no canal simplex. Single site é a estação de controle configurada aí num canal, num slot de uma repetidora. Tá? Então, ao invés de gerenciar essa comunicação via repetidora, via IP, direto com a repetidora, nós vamos gerenciar a comunicação que está passando pela repetidora através da estação de controle. Ok? Então, single sites, né, para gerenciar dos dois slots da repetidora, teria que ter duas estações de controle conectadas, mas isso eu vou passar aí mais para frente, ok? Visão geral do webinar. Introdução ao Smart PTT, tá? Passando aí o histórico do desenvolvedor, versões, sistemas suportados, tá? Arquiteturas do Smart PTT. Então, o Smart PTT gerenciando quais as topologias de sistema, tá? E aí a arquitetura envolvida para esse gerenciamento. Tá? Então, mas vamos dar escopo aqui para estação de controle conectada diretamente no servidor, mas vamos mostrar algumas arquiteturas aí de P7 Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, tá? Com estação de controle ou via NAI direto, ok? Totalmente VIP. Passando aí também as funcionalidades básicas do Smart PTT, tá? Bem básico mesmo, tá? Para a gente não tomar muito tempo aí. Serviço de suporte do Smart PTT, falar um pouco do nosso serviço aqui, nosso portal e tudo mais, tá? E aí começar mesmo com a instalação do Smart PTT, ok? Depois da instalação do Smart PTT, reservar um tempo para as configurações dos rádios, tá? Tanto da estação de controle como do usuário, então depois eu vou passar o modelo dos rádios de firma. E aí a configuração do rádio server, tá? Do Smart PTT, que é o servidor do Smart PTT, tá? Configuração de um sistema baseado em estação de controle mototurbo, ok? E aí, necessidades técnicas de servidor Smart PTT e o despachador e as configurações do despachador, tá? Que é da console, configuração bem básica mesmo, só para se conectar ao servidor e as configurações de áudio e controle de PTT e visualização, ok? Então, pré-requisitos aí, para colocar isso em prática, tá? As habilidades dos participantes, aí, conhecimento básico dos equipamentos mototurbo, tá? E conhecimentos básicos de programação mototurbo. Tá? Então, conhecer o equipamento e a programação, ok? Porque o escopo aqui está baseado em estação de controle mototurbo, ok? Mesmo se ela estiver em digital ou em analógico, a comunicação do servidor com o rádio conectado fisicamente a ele é através de USB. Então tem que ser um rádio da linha DGM aí conectado ao servidor. Tá? Softwares e equipamentos. Smart PTT Enterprise, a versão atual que está hoje aí é a 9518. Tá? Estou usando aqui um adaptador USB áudio para a parte de áudio da estação de controle, tá? Para o servidor receber e repassar esse áudio para os rádios usuários. Okay? Um rádio móvel da linha DGM 8500, ele está com a versão de firmware 2.9. Um cabo USB mais áudio P2, que é da estação de controle, tá? Só para os senhores entenderem, a conexão física da estação de controle do rádio, né, que vai ser utilizado como estação de controle, é através de
um cabo conectado naquela pinagem de acessório traseiro, com um cabo USB, tá, conectado ao servidor, e 2 cabos com terminações P2 de áudio, tá? Conectado um na entrada de microfone, outro na saída de áudio, ok? Então, para isso, para conectar esses 2 cabinhos de áudio no servidor, que eu estou usando esse próprio computador aqui, eu estou utilizando um adaptador USB, ok? Por quê? Porque esse notebook aqui é aquela entrada de headset 4 pinos, né? Então, eu preferi utilizar um adaptador USB, ok? E um rádio portátil aí da linha DGP 8550E. Tá? E o CPS que eu estou utilizando aqui é a versão 16, build 823. Tá? Vamos conversar um pouquinho a respeito de firmwares de rádio e versões Smart PTT. Tá? Dando logo no início, antes de tudo, tá? Dando foco o quê? Nessa necessidade de firmwares, de equipamentos, de Smart PT estarem tudo redondinho na mesma versão, ok? Por quê? O sistema de rádio é todo baseado em software e segue as mesmas premissas de qualquer sistema de TI. Tá? Então a Motorola lança 4 firmwares novos ao ano, um por quarto. Novo release Smart PTT é lançado para cada firmware. Então lançou uma nova versão de firmware em paralelo. O desenvolvedor do Smart PTT lança uma nova versão do Smart PTT totalmente compatível em cima daquele firmware que foi lançado pela Motorola, ok? Então, com base nisso, tá? E com base na premissa que a Motorola garante 100% da compatibilidade para até 2 versões acima ou 2 abaixo de firmware, tá? Então, há esse problema de uma versão de firmware estar muito defasado entre um equipamento e outro, entre uma repetidora e um rádio, entre a repetidora e o Smart PTT, então tudo tem que estar rodando na mesma versão, tá? Lá no nosso portal, que eu vou apresentar depois aí, logo um pouquinho mais para frente, no nosso portal de suporte, tem uma tabela lá com as versões do Smart PTT compatíveis com qual versão de firmware, ok? Então é importante, muito importante, manter todos atualizados e compatíveis, tá? E o que ocorre com minha rede se compro novos equipamentos e os já instalados estão desatualizados? Então nós temos um caso aí, não só um, né, vários casos de que Smart PTT foi instalado lá atrás em versões muito anteriores e agora está dando problema em algumas repetidoras, tá? Ou por descarga atmosférica, ou por vida útil, né? Isso eu estou falando desde 2011 aí, tá? E aí teve que trocar a repetidora. Então colocou uma repetidora com firmware atualizado lá, bagunçou a rede geral, não foi só com o Smart PTT, tá? Foi entre as outras repetidoras, no sistema IP-Site Connect, aí de 13 ou 14 sites, tá? Trocou uma repetidora, e não era nem a Master, tá? Era uma Peer, com versão de firmware mais atualizada, então o sistema ficava oscilando, tá? Então ele subia e caía, subia e caía, subia e caía, e isso refletia no Smart PTT e bagunçou geral, ok? Então além de outros problemas aí, tá? As funcionalidades do digital, que nem GPS, alguma coisa, pode não ser totalmente usual aí em versões de firmware bastante desatualizadas, ok? Então, o que é o Smart PTT? Então, o Smart PTT, para quem não conhece, para quem está chegando agora, para quem está entrando, conhecendo agora o Smart PTT, tá? Esse está sendo, né, o primeiro webinar, o primeiro treinamento aí de uma série de treinamentos técnicos que a gente vai fazer ao longo, um por mês aí até o final do mês, até o final do ano, e o ano que vem aí a gente continua também, tá? Então, o que é o Smart PTT? É uma solução integrada de despacho que permite a construção de centros de controle de operações modernos, tá? Provendo inúmeras funcionalidades agregadas numa só solução. Para quem conheceu o Smart PTT lá atrás, ele foi desenvolvido, tá, com o intuito de atender exclusivamente a equipamentos mototurbo, tá? Agora, com a nova versão aí do Smart PTT Express, tá atendendo também
sistemas aí de MetaXpress, que é o Tetra da Motorola, tá? Além também de supervisório SCADA através de um hardware aí desenvolvido pelo próprio desenvolvedor do Smart PTT chamado Adaptel, tá? Que isso eu vou passar para os senhores também. Então, a introdução ao Smart PTT ele foi lançado em 2008 na Rússia, na cidade de Tomsk, tá? E logo no ano seguinte já foi nomeado como a melhor solução, foi premiado como a melhor solução mototurbo no mundo, tá? E chegou aqui no Brasil em 2010, tá? Através aí do grupo CDC. Desenvolvedor do Smart PTT é uma empresa chamada Elcom Plus, tá? Ela está há 25 anos no mercado, com 6 escritórios aí na Rússia e Estados Unidos. Esse desenvolvedor é um desenvolvedor de software e integrador de sistemas rádio SCADA. Então, o foco dele não é somente o Smart PTT, tá? Então, tem outros produtos aí, tanto voltado também ao Smart PTT, em questão de hardware, mas também a parte de integração de rádios e sistemas supervisórios, ok? Grupo CDC Telecom é o distribuidor exclusivo no Brasil, tá? Para a solução Smart PTT. Estamos aí no mercado há 22 anos, com 2 escritórios, tá? Somos parceiro Motorola no setor de radiocomunicação e também somos autorizados pela Motorola no grupo aí Motodev, tá? Como Motodev, como desenvolvimento para desenvolvimento de aplicações voltadas aí a Motorola exclusivamente aí para a parte de mototurbo, tá? Então nós fomos credenciados pela Motorola a ser um Motodev, tá? E aí a nossa equipe comercial e técnica totalmente brasileira para vendas e suportes, ok? Então você vai tratar exclusivamente com um técnico brasileiro, tá? Para soluções aí de venda, suporte, não só do Smart PTT, mas também de outros equipamentos aí da linha de radiocomunicação, ok? Smart PTT sistemas implantados aí mais de 200 no Brasil, desde de sistemas ponto a ponto, que é esse escopo aqui da apresentação, até Capacity Max, tá? A versão atual aí é a 9.5, baseada em agosto de 2019. Okay? Então, produtos do desenvolvedor. O Smart PTT Enterprise, tá? A versão Enterprise, que atende aí desde do ponto a ponto até sistemas mais complexos, como o Capacity Plus, né? Link de Capacity Plus, que agora é o Capacity Plus Multisite, né? E até Connect Plus, mas no sistema Legacy, que é chamado, tá? Através de estação de controle especificamente. Okay? E aí temos a versão do Plus do Smart PTT também, tá? Com a linha, atendendo a linha Mototurbo, tá? Mas é mais voltado a sistema digital troncalizado aí de grande porte, ok? Totalmente via IP, através das licenças NAI de voz e dados nas repetidoras e através das aplicações MNIS e DDMS de PC, ok? Smart PTT SCADA, tá? Atendendo aí sistemas supervisórios através da rede rádio Mototurbo com o equipamento Adaptel, tá? Recentemente aí o lançamento do Smart PTT Express para atender a linha de Meta Express, tá? O Smart PTT File Transfer, transferência de arquivo através da rede rádio Mototurbo, tá? Através de estação de controle também. E o Smart PTT Mendal, que é um firmware para ser instalado em rádios com GOB, tá? Para envio de sinal de emergência quando o rádio tiver caído, tá? O seu usuário tiver caído ou passou num determinado ângulo aí conforme a configuração, ok? Questão de hardware, né? Do desenvolvedor ainda, nós temos aí a RG1000E, que é um gateway remoto, tá? Para que funciona a RG1000E? Então, vamos supor que você tenha uma necessidade de instalação, de gerenciamento de um sistema através de estação de controle, tá? Dessa forma que nós estamos fazendo hoje,
a estação de controle está conectada fisicamente no servidor. Tá? Eu estou aqui em São Paulo, tá, na capital, mas vamos supor que meu servidor esteja aqui e eu precise gerenciar um sistema ponto a ponto lá na Bahia. Tá? Como que eu faço isso? Levando essa conexão física aqui do rádio estação de controle, conectando na RG1000 e levando essa RG1000 mais a estação fixa, estação de controle, né, conforme está o desenho aí, até a Bahia, e aí eu acesso essa RG1000 através de IP. Tá? Então, ele é um gateway remoto que estende essa comunicação via estação de controle para a rede IP. Okay? E o Adaptel, que é a interface de dados, tá? Para atender aí sistemas supervisórios através da rede rádio Mototurbo. Tá? Então, esses são os produtos do desenvolvedor. Tá? Então, destaques aqui no Brasil, nós temos 22 sistemas Plus. Tá? Primeiro sistema Connect Plus do Brasil foi do Smart PTT, né? Foi gerido pelo Smart PTT. Também o primeiro Capacity Max do Brasil. Tá? E além de uma informação importante aí, tá? O servidor Smart PTT, ele pode necessariamente ele tem que atender somente a um sistema? Não, tá? Esse é o exemplo aqui, o último aqui, que nós temos aí 3 sistemas com mix, tá? de topologias no mesmo servidor. Então, nós temos um com Linked Capacity Plus mais um sistema Capacity Plus no mesmo servidor Smart PTT. Nós temos Capacity Plus com o IP Site Connect no mesmo sistema Smart PTT. Ponto a ponto, estação de controle com o IP Site Connect. Então, nós temos um mix aí de topologias geridos pelo mesmo servidor. Tá? Aqui é um pouco da arquitetura, então nós vamos dar foco aqui nessa arquitetura de estação de controle. Tá? Então, como já foi dito, aí nós temos 2 radio servers, né, que são os servidores principais e redundantes. Aí o de cima pode ser o principal, o de baixo o redundante. Tá? Lembrando que para cada estação, para cada servidor, para cada ponto que você vai gerir através de estação de controle, né, você precisa ter essa conexão física com o servidor, nessa topologia que nós temos aqui hoje. Tá? Então, se você tiver um servidor redundante que vai subir, no caso do servidor principal cair, você queira que suba isso a quente, você precisa de uma infraestrutura de rádio de estação de controle também conectada nesse servidor redundante. Ok? IP Site Connect, você tem tudo isso via IP direto com as repetidoras. Tá? A repetidora precisa da licença Mototurbo, Motorola, tá, de IP Site Connect. Mas eu vou conectar via IP só com uma repetidora. Ela precisa de IP Site Connect? Precisa. Tá? Por quê? Porque o Smart PTT, ele, na verdade, ele emula uma repetidora na rede. Então, ele pode ser tanto uma repetidora peer, né, desse sistema, como a repetidora master. Tá? Então, você conectou o Smart PTT a uma repetidora sequer, você está fechando o sistema IP Site Connect com 2 repetidoras, mesmo sendo uma virtual, entre aspas, que é a repetidora criada pelo Smart PTT. Tá? Aí nós temos o sistema Capacity Plus, tá? Um Capacity Plus aí, com a recepção de informação das repetidoras via IP, mas o despacho, a transmissão de dados e tudo mais, sendo através de estação de controle ainda. Tá? Aí no sistema, vamos pôr aqui, é um sistema da versão Plus, tá? Um Capacity Plus multi-site, totalmente via IP, sem a necessidade de estação de controle, tá? Uma vez que as repetidoras aí tenham ativadas as licenças de NAI, dados de voz. Tá? Então, através do aplicativo MNIS DDMS, mais as licenças de NAI, eu tenho como gerir um sistema Capacity Plus Multisite, Capacity Max, através do totalmente VIP. Ok? Então, aí, soluções de despacho Smart PTT, funções padrões, tá? E funções avançadas. Tá? Padrão já vem inclusa
quando você adquire o pacote básico aí da versão. Tá? Então, as funções avançadas são licenças adicionais que precisam ser adquiridas aí conforme a necessidade do cliente. Ok? Serviço de suporte Smart PTT. Então, treinamento e suporte no Brasil feito por brasileiros. Então, aquilo que eu já havia dito, totalmente aí atendendo solicitações de suporte, venda, pré-venda, pré e pós-venda, na verdade, não só do Smart PTT, mas de todos os produtos feitos por brasileiros exclusivamente. Tá, ok? Portal de suporte, tá? Desde 2014, disponibilizamos um portal de suporte completo aos nossos parceiros, onde compartilhamos tutoriais, apresentações, guias, entre outros documentos. Tá, ok? Então, como acesso a esse portal de suporte? Através do nosso site, tá? www.smartptt.com.br, menu suporte e o link aí suporte técnico. Tá? Suporte técnico vai abrir uma página onde você encontra todos a documentação. Tá? Necessário um cadastro rápido, tá? Ou também pelo site que está aqui embaixo, que é o smartpttbr.freshdesk.com. Okay? Treinamento Smart PTT, documentação. Então, a parte de documentação é voltada mais para parceiros também, tá? Nessa página aqui, lá no link parceiros, treinamentos, nós temos vídeos e documentos em PDF para consulta, ok? Então, esse webinar está sendo gravado e também essa parte dos slides, tá? Isso vai ser transferido aí para essa página em formato de PDF, tá? A apresentação em PDF e o webinar em forma de vídeo, ok? Então vamos lá, instalação do Smart PTT. Nas versões, a partir da versão 9.4 do Smart PTT, nós temos um pouquinho de diferença do instalador em termos da versão antiga. Então quem está acostumado com a versão antiga, antes da 9.4, vai ver que a parte de instalação mudou um pouco, tá? Então, descompactando o arquivo que é baixado diretamente lá da área de download, nós temos aí duas pastas, tá? As duas pastas com documentações de configuração, manual, requisições do sistema e tudo mais, tá? A primeira em inglês, a segunda em russo. E o instalador do smartpt.exe, tá? Então, rodando esse instalador, abre-se essa janela onde é possível escolher quais as funcionalidades a serem instaladas, tá? Quais os aplicativos a serem instalados. Então, o Smart PTT Radio Server é para o servidor. Então, aqui, essa imagem aqui está configurada para ser instalado num PC que vai servir como servidor, ok? Mas eu vou ter uma máquina só, um computador só, e vou utilizar ele como servidor e como despacho. Então, ativa tudo, tá ok? Então, para computadores sem SQL instalado, né, a gente identifica aqui um computador que não tem SQL, a parte de instalação é mais fácil, mais prática. Por quê? O SQL utilizado pelo Smart PTT, que já está na versão aí, Server Express 2014 do SQL, ele já está embutido na instalação. Então, se o computador não tem SQL instalado, a instalação dele é automática. Se o computador já tem um SQL instalado, mesmo em versões anteriores a essa 2014, tá? Ele não instala automaticamente. Então, você tem que baixar o instalador do SQL Express 2014, recomenda-se a versão 32 bits em inglês, tá? Através desse link aqui, mas se você fizer uma busca lá no Google, tá? Acho que o primeiro, o segundo, acho que o primeiro é um site oficial da Microsoft, onde você pode baixar a versão 2014 aí do Express, ok? E aí baixa lá a versão aqui, ó, 32-bit SQL Express x86 ENU, que é o 32-bit em inglês, ok? Uma informação importante aí, tá? Eu tenho na minha máquina, identifiquei na minha máquina que eu tenho o SQL 2008. Estou querendo fazer atualização para 2014 e não está indo, tá? Identifica se a versão que você tem lá é SP2, Service Pack 2 do SQL 2008. Se a versão for SP2, não passa direto
pro SQL 2014, dá erro na instalação. Então tem que instalar primeiro a SP3 para depois passar para 2014, ok? Eu estou indo um pouquinho rápido aí, senão não sobra muito tempo para a gente fazer a parte prática da configuração, tá? Então aí, configurações de rádio, estação de controle, tá? As necessidades comuns, né? Alterar o IP do rádio, por quê? Lá na aba rede, tá? Por quê? Porque esse rádio vai estar conectado direto no servidor. Então, se você for utilizar esse computador para ler um outro rádio, ou se você for utilizar esse computador, esse servidor, com duas estações de controle, cada rádio tem que ter o seu IP dentro dessa conexão física USB aí com a máquina, tá? Então, aconselha-se a alterar o terceiro octeto, por exemplo, aí 192.168.100.1, ok? O ID do rádio da estação de controle, tá? Por padrão, é o 16448250, então isso tem que alterar, tá? É para esse ID que todos os rádios usuários vão reportar o seu sinal de registro, ok? Tipo de cabo, escolher lá na aba acessórios, escolher PC e áudio traseiro, tá? E também na aba rede ainda, na aba, no campo encaminhar para PC, ativar aí através de USB, ok? Então essas são as necessidades comuns. Para o modo digital, então eu preciso gerenciar um canal ponto a ponto em modo digital, tá? Então vou criar um canal lá em modo digital, e aí na aba contatos de configuração, você tem essas necessidades aqui de configuração no modo digital, tá? Não vou ler tudo, porque eu vou passar isso no modo prático, ok? E aí no modo analógico também, tá? O modo analógico, principalmente, é a parte de identificação via MDC, por exemplo, ok? Configuração de rádio usuário também, tá? É necessário configuração, além dos critérios configurados para que uma comunicação seja estabelecida com rádio, estação de controle, tá? Ou seja, além das configurações básicas, né, do canal para que haja uma comunicação entre os rádios daquele sistema, inclusive a estação de controle, tá? Então, segue algumas necessidades também da parte do modo digital aí, tá? Modo digital e também do modo analógico, ok? Isso eu vou passar também a visualização do rádio usuário, tá? PC servidor Smart PTT. Então, na máquina que vai ser o servidor, tá? Antes das configurações, verificar a liberação de portas, tanto TCP como UDP, necessárias para essa comunicação, tá? Então, no servidor aí, a porta, você tem as portas aí TCP, que são a 8888 e a 8002, tá? E UDP 18500 e 4001, 4005, 4007, 4008. Então tá a descrição aí do lado do que é o que de cada porta aí, tá? Referente a qual protocolo e a qual pacote de dados, tá? Então, essa parte de 4001 até 4008 e 8002 é necessário quando você tem uma estação de controle conectada fisicamente ao computador, tá? Quando você está usando uma estação de controle via RG1000, não é necessário abrir essas portas específicas na máquina, ok? Aí isso vai ser passado às outras portas necessárias e tudo mais, quando houver um webinar voltado a RG1000, ok? Então, no rádio server, quais são as configurações necessárias aí, tá? Então, para criação, o que é o rádio server? O rádio server é o configurador do servidor Smart PTT, tá? Então, é a parte visual das configurações do serviço que vai estar rodando como servidor do Smart PTT na máquina servidor. Okay? Então, para uma criação e configuração de um sistema baseado em estação de controle física, rádio da linha DGM conectado fisicamente ao servidor mediante cabo USB IP2, tá? São indicados um máximo de 8 estações de controle por servidor. Por quê?
porque você tem que ter necessariamente canais individuais, portas individuais de entrada e saída independentes de áudio para cada estação de controle conectada, tá? Ah, mas vai ser difícil conectar 4 estações de controle, eu preciso do quê? No mínimo 4 entradas e saídas independentes de áudio para essas 4 estações de controle, tá? Tem aí placas off-board no mercado aí de entradas e saídas independentes, tá? Pode utilizar um adaptador USB de áudio para cada um, ok? E aí por diante. Só que aí tem que identificar mesmo essa necessidade, tá? Além dessa necessidade física, você vai ter a necessidade de quatro sistemas irradiantes para essas estações de controle. Então, conforme for crescendo a quantidade, você vai tendo um sistema mais dificultoso em termos de infraestrutura, tá? Então, nesse treinamento, estamos utilizando o adaptador USB de áudio, conforme dito anteriormente. Okay? Continuação aí, necessidades por abas, tá? Então, você tem a aba de configurações, tá? Com essas necessidades aí. Eu não vou mencionar tudo agora, tá? Só vou passando devagar aqui as necessidades para os senhores terem como visualizar isso na reprodução do vídeo gravado, tá? Na aba redes também, tá? Então, as duas abas aí essenciais para a configuração do Smart PTT Rádio Server: configurações e rede, tá? O restante a gente vai passando. Tem tutoriais no nosso portal de como fazer determinadas funcionalidades rodarem especificamente, tá ok? Então, na continuação da aba rede, tá? Aba configurações aqui, só voltando um pouquinho. A aba configurações é quando você configura toda a questão do servidor, tá? A aba rede, onde você configura os sistemas que você vai gerir, tá? Que você vai gerenciar. Um sistema ponto a ponto, estação de controle, PSite Connect, assim por diante, ok? Tá? Então, aí isso no servidor, tá? Passando para console, tá? Liberação de portas conforme necessário, tá? Para console rodar também, que é mais específico a conexão com o servidor, tá? Tanto de controle como de áudio, ok? Nós temos aí também a parte de após a instalação, tá? Quais são as necessidades técnicas aí, ok? De configuração da console de despacho. Eu só vou passar para frente. Então vamos para a parte prática agora, tá? Passar um pouco aí da configuração dos rádios, tá? Isso é essencial aí, as necessidades técnicas de configuração do rádio, ok? Então vamos abrir aqui. Bom, gente, até agora alguma dúvida? Está indo muito rápido, tá? Ou não? Vai reportando aí, por favor, que o Renan vai, na medida do possível, aí vai responder os senhores, ok? Agora, no momento aí, 38 participantes, tá? Então, vamos lá. Eu estou com o software aqui de programação, o CPS, tá? Versão 16, tá? Não estou utilizando ainda o RM ou a versão 2.0 do CPS. Por quê? Porque tem muita gente ainda que está nessa versão do CPS ou até mesmo versões anteriores a 16, tá? Que não estão utilizando ainda o RM ou a versão nova do CPS, ok? Então vamos lá para as configurações da estação de controle, tá? Então a estação de controle, aí, como foi dito, estou com rádio DGM 8500, ok? Na versão 2.9, tá? Então vamos lá para as configurações gerais. Então esse rádio aí, uma das necessidades é que o ID desse rádio seja o 16448250, tá? Esse rádio ele tem GPS, porém eu desabilito o GPS, eu não preciso do GPS dele para ser uma estação de controle, tá? Conforme necessidade aí do sistema, havendo ou não a chamada privativa, tá? Então, por padrão aí a gente deixa a chamada privativa habilitada, tá? Para que o despachador do Smart PTT consiga realizar a chamada privada com os usuários, ok? Tem clientes que
não concordam com esse tipo de chamada. Não, quero que a minha chamada seja totalmente por grupo, e aí você desabilita isso na parte da configuração e também lá da console, tá? Então, essa aba configurações gerais, a necessidade é exatamente isso, tá? ID do rádio, desabilitar GPS se ele tiver, chamada privada, tá? E aqui uma recomendação que no duração do preâmbulo de TX, deixar sempre em torno de 120, 180, tá? Por padrão ele vem 900 e poucos milho, ok? E também a parte de configuração aí de chamada de grupo, chamada privada, de tempo que o sistema guarda esse canal para esse tipo de retorno, para esse tipo de chamada, tá? Mas isso aí é configuração, tudo que for configuração padrão para estabelecer uma comunicação entre rádio, eu não vou estar passando aqui, tá? Senão vai ficar muito extenso, ok? Só vou passar mais as necessidades mesmo, tá? Então, fez lá, configurou um sistema, ele está se falando, bacana. Aí vai para as necessidades básicas para que o Smart PTT entenda esse rádio, consiga gerir essa comunicação através desses rádios aí, tá? Então, configurações gerais, ID do rádio, chamada privativa e o preâmbulo, ok? Acessórios. Temos tipo de cabo, escolher PC e áudio traseiro, tá? Botões, geralmente a gente deixa tudo desabilitado, tá? Não atribuído a parte de botões, que é para ninguém ir lá apertar, de repente um botão está configurado para potência alta, potência baixa, alguém aperta esse botão e muda a potência da estação de controle, ok? Parte de menu também, tá? A gente desabilita tudo aí, uma recomendação. A parte de segurança, isso é configuração básica aí para comunicação entre rádios. Tá? Necessidade na aba rede, aquilo que eu falei, mudar o ID desse rádio aqui. Então, esse rádio a estação de controle está com o ID 10, vamos passar ele para o ID 100. Tá? O que vai interferir isso aqui? Lá na configurações de... Deixa eu abrir aqui a configuração de rede. O status de comunicação, internet. Esse aqui deve estar na rede 25. Na rede 25. Então, conectou o rádio aqui na máquina, tá? Abre uma conexão lá do tipo mototurbo, tá? E aí a conexão, o IP que vai assumir essa conexão é 92.168.10.1, que seria o gateway, né? E 10.2 seria o dispositivo. Tá? Então, alterando essa parte aqui para 100, quando eu escrever nesse rádio, o rádio vai alterar essa conexão para o IP que eu defini aqui, tá? Essas outras informações de rede, de rádio, isso é característica aí, padrão da comunicação, tá? Parte de encaminhar para PC uma necessidade através de USB, tá? E o restante deixa em branco a parte de ID, de RS, que isso vai estar no rádio usuário, ok? Outra necessidade aqui na parte de contatos digital, tá? Então, adicionar, além dos grupos aí, padrão para comunicação, adicionar uma chamada para todos, tá? Clicar no botão direito, adicionar chamada para todos, ok? Então, essa chamada para todos, ela vem com o ID específico dessa chamada, você não consegue alterar, tá? Para que isso? Na verdade, um operador de uma console de despacho, ele pode efetuar uma chamada do grupo ou uma chamada para todos. Vamos supor que você tenha vários grupos compartilhando o mesmo canal. Então, ele pode fazer uma chamada para todos, assim todos os rádios, os usuários recebem essa comunicação. Ok? E aqui dentro do canal digital, tá? Eu estou passando essas necessidades do digital, depois eu vou passar do analógico. Ok? Necessidades do digital. Nós temos aí a parte de código de cores, tudo a comunicação aqui padrão, tá? Parte de cabeçalho de dados do DP compactado, selecionar nenhum, ok? Essa é uma necessidade aí, porque você pode ter problemas aí na parte, principalmente na parte de dados, tá?
GPS, mensagem de texto, tudo mais, e também identificação, ok? Parte de RX, tá? Indicação de alarme de emergência, se tiver, caso necessário ou não, tá? Parte de sistema de emergência, eu posso definir, mesmo que tenha no sistema, que tenha nesse canal um sistema de emergência lá, através de um botão dos rádios do usuário, eu defino aqui como nenhum, que esse rádio não vai mandar nenhum sinal de emergência, tá? E aí a parte de critério de admissão e critérios de chamada. Recomenda-se aí utilizar canal livre, tá? E critério de chamada, seguir critério de admissão, tá? Com um nível de RSSI em torno de menos 110, menos 115, para quê? Para evitar possível interferência nesse canal aí que está sendo gerido pela estação de controle. Okay? E aí a parte de baixo aqui de chamada, confirmação de chamada privada ou de dados, deixa só habilitada a confirmação de chamada privada, ok? Então, por que isso? Para que quando uma console de despacho efetua uma chamada privativa para um rádio específico, ele tem que ter o retorno dessa chamada privada do rádio usuário, senão essa chamada não se completa, ok? Essa é a parte do digital. A parte do analógico seria mais a identificação, tá? Então, eu estou identificando esse rádio de estação de controle com ID 100, tá? E na parte do canal analógico, colocando aí a necessidade do MDC 100 e tanto RX como TX, tá? Para o Smart PTT poder identificar o rádio usuário. Parte de rádio usuário, tá? Configurações gerais, aí nós temos o ID do rádio, cada rádio tem que ter um ID único dentro da rede, tá? Aí a configuração também de GPS ou não, ok? Configuração de chamada privada e aquele preâmbulo aí de TX, tá? Em torno de 100 e poucos milhas. Parte de acessórios aí eu não tenho o que me preocupar, tá? Outra necessidade seria a parte de rede, ok? A parte de rede, por isso que nós mudamos o IP da estação de controle, porque todos os rádios vêm com esse IP padrão aqui, tá? Esse IP do rádio é quando você conecta no computador, tá? Então, se você tiver dois rádios com o mesmo IP conectado no computador, acabou a leitura escrita, você não consegue mais ler esse rádio, qualquer um desses rádios que estão conectados. Tá? Com IPs diferentes, quando você coloca lá para ler ou para escrever, para gravar um rádio, ele vai perguntar qual que é o rádio que você está querendo gravar ou ler. Ok? Necessidade aí na aba rede, tá? Em serviço, eu definir qual que é o ID do rádio RS, o ID que vai receber o meu sinal de registro, que é exatamente o ID da estação de controle. Ok? A parte também do canal digital, tá? Nós temos aí no canal digital, vamos pegar esse como direto aqui, tá? No canal digital, nós temos, além das configurações básicas aí, a necessidade do ARS. O que é ARS? É envio de registro, tá? Então, utiliza-se aí na alteração do sistema ou na alteração do sistema /site, se for um rádio que está utilizando aí repetidoras do sistema IPsat Connect, tá? A parte de RX, necessidade ou não de identificar um alarme de emergência, tá, ou não. Aí vem a parte de critério de admissão também, canal livre e interrupção. Aqui ele está configurado como interrupção de TX, quer dizer, esse rádio ele pode interromper uma comunicação proveniente de outro rádio que esteja configurado como permitir interrupção. Então, no rádio usuário, a gente, por padrão, define essa configuração aqui, ó, permitir interrupção, tá? E seguir o critério de admissão na parte de TX. E aí o limiar de RSSI conforme localidade, né? Por padrão aí a gente deixa um menos 110, menos 115 para evitar interferência conforme explicado lá para a estação de controle, ok? E a parte de confirmação
de chamada, somente a privada. Tá? Parte de analógico, nós temos aí, aqui ele está como MDC, eu defini o MDC aqui, o 010, tá? Então esse rádio está como 010 aí no canal analógico, tá? A identificação dele é a 10, e dentro do canal analógico, esse rádio tem bastante canal aí que a gente usa de teste, e tá aqui, ó, direto analógico, eu estou definindo aqui o MDC 010, tanto RX como TX, tá? Então, com as configurações básicas aí dos rádios, tá? Nós partimos aí para pro rádio server. Então, esse aqui é o rádio server, tá? A estação, o configurador do servidor, ok? Vamos colocar ele num plano de fundo melhor aqui para identificar. Então, aqui é melhor. Tá? Então, nós temos o configurador, então necessidades aí do servidor, tá? Essa interface, tá? Esse é o IP da própria máquina, tá? Então, a minha máquina eu estou utilizando aqui, ela está na rede 192.168.1.22, o IP dela, tá? Mas eu defini aqui loopback. Por que eu defini loopback? Porque o meu servidor e o despachador estão na mesma máquina, tá? E aí a porta de comunicação 8888, tá? Essa parte aqui é comunicação com o despachador. Então, o despachador vai apontar para esse IP e essa porta para conexão. Então, loopback definido no servidor loopback, lá no despachador, na configuração para conectar com esse servidor, eu defino o IP 127.0.0.1, ok? Parte de serviço de rede de rádio, ARS ativo, GPS ativo, TMS, que é mensagem de texto, e telemetria ativo, tá? Log de eventos, criação de um banco de dados, tá? Por padrão ele já vem com o nome rádio server, só clicar no criar banco de dados, que ele já cria um banco de dados automático, e esse botão aqui, verificar a conexão, é para verificar se a conexão foi estabelecida com sucesso, ok? Estou indo rápido aí porque nós temos pouco tempo também, tá? Parte de configurações aqui, apagar ou não eventos. Então vamos para a rede, configurar mesmo uma estação de controle, tá? Então eu já tenho aqui uma configurada, mas como eu incluo essa configuração? Botão direito, adicionar estação de controle mototurbo, tá? Essa estação de controle mototurbo remota é para utilização de RGMil. Então a estação de controle mototurbo vai abrir esse campo aqui, tá? Essa janela, eu ativo essa comunicação, dou um nome, esse ID de rede, cada sistema configurado no Smart PTT, ele assume um ID de rede diferente, tá? Endereço IP da estação de controle, tá? Então, eu tinha definido lá, essa estação de controle estava como 10, né? Ela ainda está como 10, porque eu não escrevi ela, não gravei ela, então ela está com esse ID ainda aqui como 10, tá? Então ela está conectada aqui, o Smart PTT já automaticamente identifica se ela está ou não. Se eu colocar um outro IP aqui, ó, 101, aparece uma interrogaçãozinha nesse campo de baixo, interface local, tá? Por quê? Porque a máquina aqui não está identificando esse IP conectado, tá? ID do rádio é o 16.448.250, CAI de rede, CAI de grupo, é o padrão, tá? E habilitar GPS, registro, mensagem de texto e serviço de telemetria para essa estação de controle e quais são os critérios de TX. Canal livre aí, tá? Grupos, então aqui eu identifico, incluo, conforme eu incluí lá na configuração da estação de controle, os grupos por onde eu vou fazer a comunicação, tá? Chamada para todos, que vai ser utilizada aí para comunicação com todos os participantes daquele canal específico, independente do grupo que ele esteja, e o grupo 1 com ID 1, que é para o grupo estar configurado naquele canal, tá? Quais são os canais configurados aqui no rádio, tá?
Então, no rádio, eu tenho esses dois canais aqui. O canal digital, direto digital e o direto analógico. Tá? Então, eu vou configurar o direto digital aqui como digital. Ele está no canal 1, da zona 1. Tá? Sinalização é DMR. E o grupo de comunicação temporária aí, padrão é o grupo 1. Tá? E aí, esse verdinho aqui checado é o canal prioritário. Assim que eu starto esse serviço, ele já busca nos rádios os canais e define esse canal 1 como prioritário aí, tá? O canal 2 eu não tenho, então eu vou remover. E aí o canal 3 ele está como analógico. Está como analógico, que é o canal 2 do rádio. Tá? Deixa eu verificar, está como canal 2 aqui, tá? Sinalização MDC. E aí esse canal não é o prioritário, aí eu posso alterar o canal conforme estação de controle, console de despacho. Okay? E aí o áudio eu tenho que ativar e definir quais são o drive, qual é o canal que eu estou conectado, esse cabo USB, esse cabo de áudio da estação de controle. Tá? Então ele está aqui como um adaptador USB na máquina. Okay? Então entrada de áudio e saída de áudio. Tá? Então, feito isso, está pronto aí a configuração do servidor. Basta reiniciar nesse botão de reinício, tá? Ou iniciar ele se ele estiver parado. Então, eu vou salvar primeiro, salvei, e aí reinicio. Tá? Nessa aba Monitoring, eu tenho toda... Deixa eu limpar aqui. Eu tenho em tempo real aí o que está trafegando pelo meu servidor, tá? Se é um sinal de registro, se está conectado ou não com a estação de controle. Aqui a informação, como eu reiniciei, a informação do despachador que eu perdi conexão com a minha estação de controle. E aí voltou, tá? Informação que voltou, a estação foi conectada. Então o serviço agora está rodando, a estação conectada, tá? Então qualquer informação... dei um PTT no rádio. Tá? Já está informando aqui que o meu rádio é o 209, eu efetuei uma chamada aí, tá? Então essa aba monitor é muito essencial aí para você identificar possíveis problemas também, tá? Então o que tem, tá vendo aqui, o início parece uma setinha para a direita. Então setinha para a direita é recebendo, o servidor está recebendo a informação. Setinha para a esquerda, o servidor solicitando, saindo informação do servidor, tá? Mais utilizado na parte de áudio. Então, essa é uma localização que o rádio 209 enviou já para o despacho. Okay? Então, se eu for lá na console de despacho, tá? Como que eu faço essa comunicação com o servidor? Nas configurações, eu primeiro preciso criar um banco de dados, tá? Aqui já está criado, mas é nessa aba de início, ele vai te pedir qual que é a linguagem utilizada, tá? Escolhe-se Brasil, né? Português Brasil, e aí na sequência criar um banco de dados. Por padrão ele já define o nome Smart PTT, cria-se o banco através desse botão, tá? E esse botão conectar é só para ver se foi conectada com o banco de dados aqui, se a conexão foi estabelecida, ok? Na sequência informamos aí quais são os servidores, tá? Eu vou me conectar a qual servidor? Então, eu vou lá, vou editar essa parte aqui. Então, eu estou me conectando ao servidor principal, qual que é o IP desse servidor e a porta desse servidor. Então, lembrando que aqui nós definimos loopback lá no servidor, aqui no endereço definimos 127.0.0.1, tá? E aí, com isso, eu estou conectado aqui ao servidor principal, eu tenho o meu sistema, que é o sistema estação, que foi definido lá na aba rede aqui, que é esse sistema aqui, tá? Quais são os grupos de comunicação que eu tenho disponíveis e quais os rádios aqui que já estão registrados no sistema, ok? Então, se eu fizer uma comunicação de um rádio aqui, 1, 2, 3, teste, eu tenho a comunicação desse rádio no digital, tá? Tenho também a localização, ó, esse rádio já está com localização aqui, tá? Então o sistema está redondinho, rodando através de estação de controle, ok?
ok? Ah, como que eu faço para mudar de canal ou gerir um canal analógico? Vem aqui no servidor principal, não, quer dizer, na estação, né? Propriedades e mudo para canal analógico. Tá? Mudando para canal analógico, eu só vou ter aqui a chamada para todos MDC, tá? E aí esse rádio eu tenho que mudar o canal dele para canal analógico aqui, tá? Então, efetuando uma comunicação aqui, eu tenho o rádio 10 que eu defini lá como MDC identificação 10, ok? Então esse foi um treinamento, aí foi muito rápido, tá? Bastante informação, ok? Nós já estamos aí no horário de 11 horas, que é a finalização desse webinar, tá? Agradeço aí a presença dos senhores, ok? Não deu tempo aí para colocar, para abrir o canal para dúvidas, tá? Nós temos aí esses canais aí de contato, tá? Venda de suporte, telefone fixo. Meu nome é Adriano Pécora, temos aí o colaborador Renan Soares e o Luiz Fernando, que vocês conhecem aí pelos webinars que ele vem apresentando aí anteriormente, tá? Nossos e-mails, tá? E o nosso site do Grupo CDC e do Smart PTT, que está lá naquela página de portal também, ok? Bom, deixa eu ver se tem alguma parte de pergunta que dê para responder rapidão aqui, tá? Ô, Luiz Dutra aí, tá junto. Caramba, abriu página de pergunta aqui, deixa eu abrir com ela mais à frente. Bom, então nós temos aqui no meio do treinamento. Ah, tá. Alguma vez mesmo quando você clica no botão de teste do banco de dados, tá? Uma pergunta aí vinda por um participante, ele dá que a conexão foi estabelecida, mas te dá problema, tá? Então, esse tipo de problema, eu estou apresentando aqui na parte de possíveis problemas identificados, tá? Nível de áudio, ok? Problemas referentes a pacotes de dados, ao que fazer para solucionar, e esse problema aí que é uma identificação aí de um participante, que é o problema do SQL, tá? Como fazer para solucionar esse problema do SQL? Tem que criar uma conta, um login, senha e definir isso lá no servidor e também no despachador, tá? Isso não tem como. Isso aí está totalmente relacionado às permissões do usuário de login e senha do Windows, ok? Então tem que baixar lá o Management Studio do SQL, instalar e através dele seguir os tutoriais que tem lá no nosso portal de suporte para criar essa conta e definir essa conta lá para solucionar esse problema de SQL, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui de pergunta. Esse aqui acho que tá ok. Então é isso, gente. Eu agradeço aí a participação de todos, tá? Foi corrido. Isso vai estar disponível tanto em forma de PDF a apresentação aqui, como o webinar gravado vai estar disponível lá no nosso portal, tá? Aqui mais uma pergunta vinda aqui. Eu não entendi direito. Qual o nível de interferência ou participação técnico local na instalação? Se essa pergunta for voltada ao nível de interferência, de RF, tá? Isso tem que ser analisado localmente, não tem como, tá? Ok? Então é isso aí, tá? Desculpa aí pela rapidez da apresentação de tudo isso, tá? Mas aí os senhores vão ter bastante material para consulta e é bom colocar isso em prática aí para frente, tá? Mesmo baixando a nossa versão demo lá do
do site, tá? É possível se criar uma rede que nem nós criamos agora aqui, ok? Então, a versão demo instalada, ela fica apta aí para utilização dentro de acho que 2 ou 3 meses agora, tá? Então, aí você pode configurar bastante coisa, não só a estação de controle, mas PSite Connect e tudo mais. Então, é importante colocar isso em prática, testar, tá? Alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos sempre aptos aí para respondê-los e atendê-los com uma certa brevidade, ok? Obrigado a todos, estou finalizando aqui o webinar, que é o primeiro aí de uma série de webinars técnicos de configurações de sistemas dentro do Smart PTT, tá? Começamos aí com estação de controle e aí para diante vamos ter IPsite Connect, RG1000, tá? Até um sistema Capacity Plus através do Smart PTT Plus, tá? Através de NAI, dados e voz e Reminisce DDMS, ok? Só um minuto. Ah, tá. Só para finalizar, respondendo algumas perguntas aí, ainda que o canal está aberto, tá? O Renan está respondendo algumas coisas aí, ok? Então, assim que ele me dá um ok, um positivo de finalização, a gente já encerra esse bate-papo técnico aí, ok?